Queridos irmãos e amigos da IBEC, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a presença do Senhor seja abundante na tua vida e na tua casa, para toda a tua família, nesta manhã em que estamos abrindo este culto no nome do nosso Senhor Jesus. Nós estamos juntos em adoração ao nosso Deus, cultuando ao Senhor. Nós aqui, você aí, através dessa transmissão pela nossa página do YouTube, mas juntos em louvor, em adoração, cultuando ao nosso Deus. Quero ler a palavra de Deus, mas antes eu preciso dar um recado a respeito do IBEC Kids. O IBEC Kids está em recesso. Nos próximos 3 domingos, hoje, o próximo e o seguinte, não teremos a transmissão inédita, mas nós teremos as nossas transmissões que já estão gravadas nas nossas playlists, lá na página do YouTube. Então, papai e mamãe, preste bem atenção no que eu vou dizer. As nossas crianças não podem ficar sem cultuar ao Senhor. Então, acessa a página, tem lá várias playlists e uma delas é o do IBEC Kids. Está tudo organizadinho lá. Aí você, papai, você, mamãe, escolhe um dos cultos que tem lá e põe a criança para cultuar, para adorar a Deus, ainda que seja com uma transmissão já feita anteriormente, tá bom? Não deixe a sua criança sem cultuar a Deus. Acesse a nossa playlist lá no YouTube e escolha um dos cultos que estão lá à disposição para a criança adorar a Deus. É muito importante que as nossas crianças cultuem ao Senhor, como tem feito todos os domingos através do IBEC Kids. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 16, versículos 1, 2 e 3, que diz assim: Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os teus planos serão bem-sucedidos. Este é o primeiro culto do ano de 2021, ano novo. E nós, nessa época do ano, costumamos fazer planejamentos, os nossos planos para o ano de 2021 todo. Então, nesse tempo é um tempo importante. Nós precisamos sim fazer planejamento. Aliás, pastor Luciano pregou sobre isso poucos dias atrás, falando que nós temos que nos planejar. Mas a palavra de Deus, através do rei Salomão, com toda a sua sabedoria, nos ensina algumas coisas importantes com esse texto. Primeiro, nós sabemos que os nossos planos têm que ter a resposta do Senhor. Planeje sempre, mas sempre em conformidade com a vontade do nosso Deus. Segundo, por mais que pensamos estar andando em caminhos retos, o Senhor vê como nós não podemos ver. Então, Ele sabe qual é o melhor caminho para cada um de nós. Melhor é para nós ouvir o que o Senhor tem para nos falar, para nos instruir, para dirigir os nossos passos nos caminhos que devemos andar. E por último, nós planejamos porque nós queremos ser bem-sucedidos. É assim que a Bíblia nos ensina. Planejamento para ter sucesso nos nossos planos. E então, a dica que nós temos para esse dia, para esse começo de ano, é o versículo 3 que nós lemos agora, que diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém, queridos? Vamos orar, vamos falar com Deus. Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor tem sido tão bondoso conosco. O Senhor tem cuidado de nós em tudo que diz respeito a nós. Nós queremos te louvar, te agradecer. O nosso coração se alegra, porque temos um Deus todo-poderoso, cuidando de tudo que diz respeito a nós, cuidando da nossa vida, cuidando da nossa casa, da nossa família. Te louvamos por tudo isso. E queremos te pedir, ó Deus, que esse ano
de 2021 seja um ano dedicado à adoração ao Teu nome, em tudo que fazemos. Por isso, Deus, nos ajude, nos ensine a fazer os nossos planos, a ouvir o que o Senhor tem para nós, a entender o Teu projeto, o Teu plano para as nossas vidas, o que o Senhor quer que nós façamos. Dirige os nossos passos, alinhe o nosso caminho, Pai. Nós te pedimos isso, e que neste culto, nesta manhã, o Senhor fale conosco durante todo o tempo, a partir já do início deste culto, através das canções e da Tua palavra que haverá de ser pregada. Nós queremos glorificar o Teu nome, assim oramos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém. Deus seja louvado. Nós vamos agora adorar a Deus com canções. Hoje na ministração, Gabriel, meu filho. Que Deus te abençoe, meu querido. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Feliz 2021 a todos. Mais um ano que o Senhor nos deu, que Ele vai continuar cuidando da gente. Passamos por 2020. Um ano meio confuso, meio complicado, mas em todos os momentos vimos a mão de Deus cuidando da gente, em todos os cuidados. E que esse ano seja mais um ano de bênçãos na nossa vida, alinhando os nossos planos com os de Deus, e sempre debaixo da vontade dEle. E vamos louvar a Deus, vamos cantar louvores a esse Deus, que o seu reino é eterno e só adoramos a Ele em espírito e verdade. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Teu reino será para sempre, cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre, cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e
o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Ó eterno Deus, ó eterno Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, Rei dos Reis, que é soberano sobre todos, aquele que é a esperança da nossa vida, a única razão da nossa vida. Vamos continuar louvando a Deus, celebrando. Amém. Única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo em ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Cantem juntos, és tu. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Louvarei, meu bom Jesus. todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei,
glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja Jesus, aleluia, a razão do nosso viver, a razão da nossa adoração. Que bom, que bênção. Privilégio, irmãos, estarmos aqui, louvando a Deus, em comunhão. Vocês na sua casa, a gente aqui, momentaneamente, se Deus quiser. E é um privilégio saber que podemos cantar a esse Deus que é todo poderoso, que a sua glória enche sobre toda a terra, que nos escolheu para falar do amor dele, para falar da graça e da glória dele, e para que nos use como ele quiser, para espalhar esta graça e essa glória dele por toda a terra. Então, que nós não percamos os nossos olhos do alvo, do Rei dos Reis, e cantemos a ele em todos os momentos, e que a glória dele se encha sobre toda a terra. Amém. Sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros. Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros. Santo é você, que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que os nossos olhos sempre estejam em Ti, Deus, o Rei da glória, essa glória que enche todo lugar. Te louvamos.
Eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. E a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos Senhores e eterno Deus, Senhor dos Senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos Senhores e eterno Deus, Senhor dos Senhores e eterno Deus. O meu desejo é sentir você, ó Rio perene, no calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro. Junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. O meu desejo é sentir você, ó Rio perene, e no calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro. Junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. E toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos Senhores e eterno Deus, Senhor dos Senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos Senhores e eterno Deus, Senhor dos Senhores e eterno Deus. Glória a Deus, Senhor dos Senhores. Louvado seja o Senhor, aleluia, graças a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus seja louvado. Que gostoso adorar a Deus com canções, louvores ao nosso Deus, como o que fizemos aqui agora, né? Continuando a nossa adoração, nós vamos agora ofertar. A Bíblia nos ensina, nós lemos na Bíblia e aprendemos, e assim fazemos, dízimo e ofertas no altar do Senhor. E agora nós temos essa oportunidade de fazermos isto, de adorarmos a Deus com uma pequena porção daquilo que Ele
deu a nós. Ele é dono de todas as coisas, dono de todo o ouro e de toda a prata, e aí ele concede a nós a bênção e nós retribuímos um pouquinho, uma pequena porção. Na verdade não é uma retribuição, mas é um reconhecimento do senhorio dele sobre nós, sobre todas as coisas, inclusive as coisas materiais, né? Então nós vamos ofertar ao Senhor, trazer o dízimo na casa do Senhor. E nós podemos fazer isso agora, louvando e adorando ao nosso Deus. Enquanto nós faremos isso, nós vamos orar daqui a pouco, mas tem aí na tela os dados bancários, as informações que você precisa para fazer a sua transferência bancária. Você que é da IBEC, membro da IBEC, que conhece a IBEC, sabe da nossa responsabilidade com os recursos financeiros, a maneira como administramos os recursos, e isto para louvor e glória do nosso Deus, porque nós reconhecemos no Senhor que nós precisamos prestar conta de tudo direitinho, e assim fazemos, né? Então, com toda a responsabilidade, nós administramos esse dinheiro. Você que é da IBEC conhece isso. E agora, então, nós vamos adorar a Deus com mais uma canção. Daqui a pouquinho, nós voltamos com a oração depois da canção, tá bom? Enquanto isso, anote os dados bancários, faça a sua oferta, dê o seu dízimo para glorificar a Deus com a sua oferta, com o seu dízimo, tá bom? Vamos louvar a Deus. A terra passará, o teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular. Voltou a respirar, quem morto parecia estar, a escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus te amamos,
afeto e devoção, rendemos aos teus pés, ó Jesus, nosso afeto e devoção, rendemos aos teus pés, ó Jesus, nosso afeto e devoção, rendemos aos teus pés, ó Jesus, nosso afeto e devoção, rendemos aos teus pés, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos, como te amamos, Jesus, como te amamos, nosso coração, te adoramos de coração. Jesus, te amamos. Jesus, como te amamos, te adoramos de coração. Oremos. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de podermos ofertar na tua casa, de trazer o dízimo, de te adorar, de dizer que o Senhor é Deus sobre tudo que diz respeito a nós, e de dizer que somos dependentes de ti, dependentes do teu suprimento, da tua provisão. E o Senhor é o Deus provedor de cada um de nós, de toda a tua igreja. Não nos falta nada, assim diz a Escritura Sagrada, porque o Senhor conhece as nossas necessidades. E queremos, com a nossa oferta, com o nosso dízimo, declarar isto: teu senhorio sobre tudo que diz respeito a nós. Recebe nosso louvor, a nossa adoração, e que as famílias, os dizimistas, os ofertantes, sejam abençoados, sejam guardados por ti, que a tua mão esteja estendida sobre a vida deles, não só os daqui da IBEC, mas de todo o Brasil e do mundo todo. Onde houver um contribuinte, onde houver alguém trazendo dízimo na tua casa, que a tua bênção seja estendida sobre ele. E dá-nos, ó Pai querido, aqui na IBEC, sabedoria, responsabilidade para gerir este recurso, de acordo com a tua vontade. Tudo isso seja para a honra e glória do teu nome santo. Assim oramos. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Vamos agora fazer a oração da família. Eu queria chamar aqui o pastor Marcos, que ele já vem até com a tribuna, vai pregar para nós hoje. Deus seja louvado. Então, nós vamos fazer a oração da família aqui. Agora eu queria lembrar uma coisa, dizer, saiba que não é porque virou o ano, como que se vira uma chave, e tudo fica diferente. As dificuldades continuam, os problemas continuam, as enfermidades continuam afetando as famílias, e nós precisamos colocar no altar de Deus em oração tudo que diz respeito a nós e ao povo de Deus. Então nós vamos fazer isso agora. Eu quero citar um exemplo só, e eu sei que tem outros números, um número grande de irmãos com necessidades de saúde, por exemplo. Eu quero citar a irmã Valderez, a mamãe do pastor Marcos, que ainda tem as suas dificuldades, ainda está sendo assistida. Depois o Marcos mesmo vai falar para nós um pouquinho mais das condições da irmã Valderez. E citando o nome dela, é como se eu estivesse citando o nome de todos os nossos irmãos que estão carentes de oração. Nós vamos fazer isso agora. Nós vamos falar com Deus. Eu queria pedir para o pastor Marcos fazer esta oração. Tá certo, pastor? E depois, na sequência, já vai pregar para nós. Tá bem? Vamos falar com Deus. Vamos orar.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no momento de reverência como esse, em que nós estamos na total e completa dependência de Ti, oramos e pedimos pelas nossas famílias, todas elas, Senhor, reunidas, todas elas, Senhor, no melhor lugar que poderiam estar, que é na Tua presença. Deus, celebrando o Teu nome, reconhecendo Tua graça e Tua bondade, Tua misericórdia, mas ainda assim, Senhor, o Senhor nos ensina que nós podemos pedir por cada uma das pessoas individualmente, lembrando, Pai, que esta é a instituição estabelecida por Ti antes mesmo da igreja. O Senhor nos reuniu, nos uniu, Pai, para que a nossa alegria seja completa. Por isso, Senhor, clamando e Te pedindo sempre pelas nossas famílias, nós estamos debaixo, Pai, da Tua vontade. Oh Deus, fortalece-nos, Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os que passam por dificuldades, Senhor, como a minha família, por exemplo, mas outras tantas, algumas que perderam entes queridos, algumas, Senhor, que atravessam por problemas financeiros, outros, Senhor, enfrentam problema de distância. Oh Deus, que em cada uma delas, o Teu amor, o Teu consolo, a Tua força, seja presente, em nome de Jesus, amém e amém. Deus seja louvado. Amém. Pastor Marcos, aproveitando esse momento de oração, eu queria lembrar o pedido, o incentivo que o pastor Sérgio deu para nós a respeito da oração nesses 12 primeiros dias do ano, que nós estaremos orando. São 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. Nós precisamos orar, irmãos, falar com Deus. Então, separe um tempo. O ideal seria você orar 1 hora por dia, tá certo? 12 dias seguidos, clamando ao Senhor, cada dia por 1 mês, botando no altar do Senhor as nossas dificuldades, os nossos anseios, sabendo que Deus é soberano e cuida de nós o tempo todo. Mas orar, falar com Deus. Peça a Deus pelo nosso país, pelos nossos governantes, pela nossa pátria, pelo nosso povo. Nós precisamos clamar a Deus, colocar tudo no altar do Senhor, tá bom? Não esqueça, 12 dias de oração para 12 meses de bênçãos. E eu sei que o Senhor tem os ouvidos inclinados à nossa oração. Tá bom? Pastor, antes de passar a palavra, quero dizer a esse povo, nesse comecinho de ano, acho que eu não volto aqui nesse púlpito agora, mas tenha um ano feliz. Que seja um feliz ano novo para cada um dos irmãos, para cada família. Deus te abençoe. Pastor, prega a palavra. Amém. Irmãos, antes de irmos para a palavra, deixa eu só lembrar que é o primeiro domingo do ano, primeiro domingo do mês, e domingo que vem nós teremos a Santa Ceia, Ceia do Senhor. Quero só te lembrar, para que você se prepare, para nós termos esse tempo juntos, em família, com os elementos, e celebrarmos a comunhão, que a ceia é isso, né? Celebrar a comunhão, celebrar a família, celebrar a graça, a salvação do Senhor, cada um de nós. Amém? Quero te convidar a abrir a tua Bíblia no texto de Mateus 14. Nós vamos ler dos versículos 22 a 33. Mateus 14, 22 a 33. É uma narrativa no Evangelho que diz o seguinte: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas,
Ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Sumindo ambos, o barco cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Vamos orar? Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por esse tempo juntos. Obrigado por esse culto, nosso primeiro culto do ano, em que nós estamos rendidos completamente e dependentes de Ti, Senhor. Pedimos que o Espírito Santo fale conosco, aviva a nossa alma, desperta-nos, Senhor, a consciência, dá-nos clareza para que possamos ver Jesus. Esse ano todo tenhamos experiências e possamos crescer, Pai, no conhecimento do Filho de Deus. E poder dizer como esses discípulos: nós andamos com o Deus verdadeiro a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Essa é uma narrativa aparentemente simples do ministério de Jesus, mas que apresentam ensinos transformadores. E nada melhor como, iniciando o ano, apresentar essa expressão que Jesus fala aos seus discípulos: tenham um bom ânimo. E essa é a ideia da nossa mensagem hoje, pensando como Jesus se apresenta aos seus discípulos no momento em que eles estão recebendo o vento contrário, no momento em que eles estão sendo açoitados pelas ondas. Isso me faz pensar no nosso ano de 2020. Que ano que nós passamos. Eu, particularmente, um ano difícil para mim. E eu, lendo esse texto e pensando na narrativa de Jesus, e até localizando esse texto no seu contexto maior, ou seja, depois que Jesus multiplicou os pães e os peixes, e quando Jesus então se manifesta como um Deus todo-poderoso que alimenta as pessoas e alegra o coração das pessoas, um Jesus que cura, um Jesus que ensina, um Jesus cuja palavra inunda o coração, alegra a vida das pessoas. E agora, de repente, você tem Jesus se retirando para um lugar solitário, e depois que ele faz isso, ele literalmente deixa escrito e registrado aqui que Jesus solta as multidões, literalmente essa expressão, essa ideia aqui, e ele deixa ela ir. Estou trocando o microfone aqui, foi sutil, mas eu não fui, né? Não tem problema. Então literalmente, Jesus libera essas multidões, é o que o texto diz, ou seja, Jesus se desliga das multidões e ele não está fazendo alguma coisa assim aleatória aqui, não, há uma consciência quase que palpável, uma intenção que não podia ser encoberta. Jesus quer ficar só. E ele parte por um tempo para desfrutar de privacidade, e ele permanece ali por um tempo, e aí
a ideia é que Jesus, antes de fazer isso, ele impele, ele compele, ele faz com que os discípulos entrem, ele os impulsiona a entrar no barco e a seguir viagem pelo mar. As multidões voltam para os seus afazeres. Os discípulos, então, não têm como dizer não para Jesus, porque há um imperativo do Senhor. E a narrativa diz para nós que o barco está a muitos estádios da terra. Quando a gente pensa num estádio, é um sistema de medição, e o sistema grego propunha 189 metros para um estádio. João diz que eles estavam indo rumo a Cafarnaum, e o barco distante, literalmente torturado pelas águas, batiam duramente, afligindo as ondas contrárias que estavam fazendo oposição àqueles discípulos dentro daquele barco. Então Jesus deixa o tempo de oração, e a expressão é que Jesus, se deslocando, ele parte então para estar com os discípulos, e diz o texto lá em João sinótico que ele anda entre 5 e 6 quilômetros sobre as águas, 30 estádios. Isso está narrado lá em João 6, versículo 19. E quando Jesus, então, se aproxima, acontece uma coisa muito interessante. Ele é percebido, mas não é discernido. Os discípulos viram alguma coisa, viram alguém, viram, o texto diz, um fantasma, um tipo de um espírito, alguma coisa que lhes trouxe ainda mais temor, medo. Eles ficaram assustados, eles ficaram agitados, eles ficaram bem perturbados, para falar a verdade, e passaram a gritar, e a expressão no original é que eles passaram a gritar muito alto. Passaram a gritar, grito de medo, grito de horror, até que Jesus se revela por completo. Imediatamente ele dá 2 ordens, uma negativa e uma positiva. E a positiva é: tenham ânimo, tenham coragem, sejam cheios de esperança, sejam cheios de confiança. E a segunda é negativa: não tenham medo, não permitam que o terror, não permitam que o horror domine a mente e o coração de vocês. E aí vem uma pergunta para nós, para o texto: será que pelo simples fato de ler uma afirmativa desta, faz com que ela aconteça? E sabe que essa é uma palavra que ficou ecoando no meu coração esse ano, porque passamos por dias difíceis, ficamos isolados, tivemos notícias de pessoas queridas das nossas famílias que faleceram por conta da pandemia. Eu, particularmente, como o pastor Adilson acabou de comentar, ainda passo por dias difíceis. E eu comentava agora há pouco com o Jedson que as nossas emoções ficam em frangalhos. Nós ficamos emocionalmente destruídos. E a gente sabe que a nossa vida está nas mãos de Deus. E que é o próprio Jesus quem nos impele a seguir rumo ventos contrários. E vem essa pergunta: como é que eu faço para me livrar da paura? Porque dá medo. Medo do que irá acontecer. Medo, terror. Como serão os dias? Quando é que tudo isso vai passar? Quando é que tudo isso vai acabar? Será que pela simples palavra é possível ter ânimo? Será que o fato de eu dizer e repetir as palavras de Jesus para você esta manhã e dizer: tenha ânimo nesse ano,
Tenha um bom ano tendo um bom ânimo. Tenha coragem, tenha esperança. Será que dizer isso simplesmente vai nos ajudar a ficar livre do medo, do horror? Será que isso? O que é que esse texto tem? O que é que a palavra do Senhor tem a mais aqui para nos ensinar? O que eu acho interessante é que Jesus não só diz, mas ele reage a um pedido de Pedro. E Pedro, então, anda sobre as águas e indo pelo caminho, fica claro a narrativa para todos nós, ele duvida. Quando ele passa para olhar as ondas, as forças da natureza, o texto diz aqui, ele passou a pensar no impossível e ele duvidou, mesmo tendo todos os recursos à sua disposição. Deus está ali presente. Uma palavra saiu da boca de Jesus, mas ainda assim, ele não pôde seguir o seu caminho e afundando, por causa da dúvida, ele recebe o toque do Senhor e ambos então entram no barco e seguem viagem. Então o que é que nós temos que entender e aprender além da narrativa aqui? Eu quero destacar três ações importantes que Jesus nos ensina por meio das suas atitudes, do qual nós podemos focar, planejar, colocar na nossa agenda. Ou seja, não é do dia para a noite que a gente se livra do medo, do horror. Não é do dia para a noite que nós seremos encorajados, mas é um processo. Por isso, nesse primeiro dia do ano, quero pensar com você a respeito de 3 ações: profundidade, maturidade e sucesso. Profundidade em contraponto a afundamento. Então, se aprofundar, não é afundar. Pedro afundou. Não posso dizer que ele estava se aprofundando. Não, ele estava afundando porque ele duvidou. A segunda é maturidade, ou seja, crescer, desenvolver, ao invés de simplesmente inchar e se perceber doente. E a terceira é sucesso e não fama, porque Jesus, ele teve sucesso no plano que Deus estabeleceu, que o Pai estabeleceu para ele, mas ele não buscou a fama, ele não buscou aquilo que poderia ofuscar a glória do Deus Todo-Poderoso. Então, como é que a gente aprende, como é que a gente sobrevive às ondas contrárias? E nós não sabemos como será esse ano. Eu tenho uma palavra de ânimo, eu tenho uma palavra de coragem, mesmo passando por situações difíceis na vida, mas a palavra do Senhor segue sendo poderosa. Ela segue sendo uma palavra de esperança para cada um de nós. E como é que a gente se mantém firme mesmo diante de ventos contrários, de um ano como esse, em que as notícias para algumas famílias não foram tão boas, em que nós literalmente vimos o horror diante dos nossos olhos em algumas situações? Primeiro, profundidade. Aprender com Jesus. Jesus se retirou para orar. Jesus nos ensina aqui que há um mal no mundo e que nós não podemos ter os nossos olhos agravados para essa verdade, essa realidade. E nós vimos isso esse ano aqui. Então, Jesus nos ensina que há de se vencer esse mal e há um lugar correto para se fazer isso. E Jesus fez isso. Ele se retirou sozinho para orar. Então, o que Jesus fez foi
apontar para si. Quando ele diz tenha um bom ânimo, ele diz tenha um bom ânimo porque sou eu. Mas Jesus antes foi ter um tempo com o seu Pai. Ele foi buscar força, ele foi ter um tempo que somente ele poderia ter. Por isso, essa é uma lição que nós temos que aprender esse ano. A vida de um cristão é uma vida de oração. E o texto mesmo dirá para nós que nós temos que orar sem cessar. E que a oração não é para mudar Deus, porque Deus é imutável. Ora, será que nós oramos para mudar Deus? Jamais. A oração é para mudar a nossa perspectiva. Perceba, os discípulos não discerniram, não viram claramente. Isso pode acontecer conosco também. Nós podemos ter os nossos olhos espirituais agravados e nós corremos o risco, sim, de entrar num ciclo religioso e abandonar as disciplinas espirituais tão necessárias. Irmãos, como é importante nós entendermos que Jesus, quando ele aponta para si, quando uma palavra sai da sua boca, essa palavra se cumpre. Basta lembrarmos do texto de Isaías 55:10, que diz o seguinte: assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Mas como saber que é a palavra do Senhor? Nós precisamos alcançar sintonia fina com o coração de Deus. Por isso, profundidade é algo que ninguém pode fazer por você. E é uma disciplina tão negligenciada. E que vale muito a pena nós iniciarmos esse ano pensando na importância de nós colocarmos na nossa agenda tempo de qualidade, tempo de oração. Pensa comigo, você separa tempo para fazer tantas coisas, eu também. Você planeja o seu dia, vou levantar, vou fazer um esporte, espero, né? Vou tomar meu café da manhã, vou fazer isso. Você já levanta com, né, o celular na mão, você já levanta já olhando para o WhatsApp, para o Instagram, para o Facebook, mas aprenda uma coisa, o que você tem de melhor para fazer para a sua vida espiritual é começar na presença de Deus. É você começar o seu dia levando os teus olhos ao Senhor, porque é dele que virá o socorro. Olha, quando a paura, quando o terror, quando os problemas vierem, vou te falar uma coisa, o WhatsApp não vai te ajudar. O Facebook muito menos, e nem o Instagram. Nenhuma rede social ajudará a você a vencer a dor da alma, o medo. Por isso essa mensagem, a palavra que sai da boca de Jesus, é uma palavra de poder, tenham um bom ânimo, mas aprendam a ouvir que é o Senhor quem está falando. E para isso você precisa de profundidade, e profundidade não se alcança senão com vida de oração, senão caindo de joelhos diante do Criador, senão dependendo totalmente do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Segundo, maturidade. Perseverar diante das ondas e não inchaço. E Jesus, ele mesmo se mostra como um caminho seguro, ou seja, ele mesmo nos conduz nas diversas sendas, diversos caminhos
diversas situações da nossa vida. E o que me chama a atenção nesse texto aqui é que o próprio Jesus, quem impulsiona, Ele mesmo é quem nos leva, é quem nos permite passarmos pelas situações da vida. Cada um poderia contar o seu testemunho aqui, dos momentos de dificuldade que você já passou na sua vida, dos momentos de alegria, dos momentos em que o Senhor multiplicou, mas os momentos em que Ele falou, entra nesse barco e você enfrentará ondas contrárias, que é o que os discípulos estão passando. Eu reservei uma frase aqui de Charles Colton que diz o seguinte: a adversidade é um trampolim para a maturidade. Sim, irmãos, eu aprendi esse ano que o Senhor permite que nós passemos pelas lutas, pelas tribulações, pelos intempéries da vida, pelas ondas contrárias. Por quê? Porque são essas coisas que fortalecem as fibras da nossa alma. É nesse momento em que nós nos encontramos completamente, totalmente dependentes de Deus, porque não há outro lugar para estar. Não há ninguém para te estender as mãos. Não há ninguém que possa fazer o que só Ele faz. Nós temos esse discernimento. Quem é que poderia projetar algo tão espetacular numa situação tão simples como essa? Andar sobre as águas. Há muita controvérsia. Será que Jesus andou sobre as águas mesmo? Não havia mais multidão, não havia mais gente, não havia câmera, ninguém estava filmando Jesus. Você acha que Jesus está em busca de fama? Não. Só havia homens em pânico. Não havia holofotes, apenas escuridão. Jesus está inaugurando algo novo, algo para despertar o discernimento destes homens. Ele está abrindo um novo e vivo caminho. E esses homens tiveram que reconhecer que eles estavam diante de um Deus tão grande, mas com uma fé tão pequena, diante de um ser tão poderoso, com uma fé mirrada. Dúvida. Há momentos em que a gente não percebe que é Jesus que está falando. Há momentos em que, mesmo envolvidos com as coisas de Deus, com a obra de Deus, a gente não vê Jesus até que vem uma onda contrária, até que vem o pânico, até que vem a paura. Então, nós olhamos para nós e nos sentimos vulneráveis. Mas há esperança, há coragem, há poder, há um Deus Todo-Poderoso guiando e conduzindo estes homens em pânico para que eles cresçam, para que eles amadureçam. Pedro é um exemplo, impetuoso, homem de fé. Senhor, se é tu mesmo, então me faça andar. E ele de fato andou. Mas aí ele fez o que todos nós talvez faríamos. A gente começa a reparar nas coisas. A gente começa a engrandecer as situações do cotidiano. A gente passa a olhar para a onda, a gente passa a olhar para o vento, e aí vem a dúvida e a gente afunda. Fracasso. Esse é o limite do humano quando se trata do sobrenatural. Jesus andou aproximadamente entre 5 a 6 quilômetros até o barco. Pedro andou alguns, talvez nem 1 metro, e logo afundou. Por isso que nós temos que aprender uma lição aqui, muito importante. Nós não somos o eixo da religião. A nossa fé, ela é pequena. E o único que pode fazer alguma diferença é o Deus Todo-Poderoso encarnado aqui em Cristo Jesus, que inaugura algo novo para nós. E Ele faz agora um novo tipo de gente, gente que pode andar sobre as águas,
porque Ele abre um caminho diferente, onde não há caminho. E às vezes a gente se sente exatamente assim. Não há um caminho, não há para onde ir. E Deus descortina para nós. Ele coloca uma porta onde não há porta. Ele põe uma ponte onde não há pontes. Ele ilumina onde as trevas estão densas. Por isso nos leva à terceira situação, que é a situação do sucesso. Sim, Jesus, Ele quer e Ele espera que nós tenhamos sucesso. E sucesso é chegar lá. Sucesso é atingir a meta. Sucesso é ter êxito. Sucesso é finalmente passar pelo que temos que passar, mas alcançar o nosso objetivo. Mas para isso tem que haver muito esforço, muito empenho. E eu achei interessante uma frase de Albert Einstein que diz o seguinte: o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Eu achei muito interessante. E eu vejo como isso aqui é verdade. Passaremos pelas mazelas, pelas lutas, teremos que empenhar esforço. Sorte é fruto de disciplina. Ninguém toca um instrumento se não gastar tantas horas se dedicando e lutando para vencer a si próprio, porque esse é o ponto aqui. O que duvida, ele precisa vencer a si mesmo. Por isso volto a reforçar a importância da profundidade, que não pode ser alcançada senão pelas disciplinas espirituais. Como Jesus mesmo dirá, quando você for orar, entra lá no teu quarto, orarás ao teu Pai que está em secreto, teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Jesus ensina aqueles discípulos sobre profundidade, e ele dirá inclusive isso: olha, você, quando for construir uma casa, cava profunda vala, constrói a casa sobre a rocha. Por quê? Porque um dia virá uma tempestade, um dia o vento soprará, um dia as águas irão transbordar, irão dar com ímpeto contra a tua vida. Se você constrói a tua casa sobre a rocha, então ela permanecerá. Caso contrário, se você constrói a sua casa sobre a areia, ela irá cair. Irmãos, como não sucumbir? Como não reclamar? Como chegar lá? Como atingir o sucesso? Só Cristo. Só intimidade com Ele. Depois de tantas dificuldades, nasce o novo dia. Depois das lágrimas, chega um lenço celestial para enxugar. Há uma nova possibilidade. Jesus interfere, Jesus estende as mãos. E Ele continua dizendo para cada um de nós: sou eu mesmo, eu que estive contigo cada segundo deste ano de 2020, e digo mais, eu prometo a você, eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso há uma promessa do Senhor para 2021, o Senhor Jesus seguirá conosco, e naquele momento em que nós duvidarmos, como eu duvidei algumas vezes esse ano, mas eu clamei ao Senhor: socorre-me, Senhor. E Ele estendeu a sua mão poderosa em minha direção, porque eu já não estava mais em processo de aprofundamento, mas de afundamento. Mas Jesus promete: eu estarei com vocês cada uma das situações, por isso não temas. Tenha um bom ânimo, tenha esperança, tenha confiança, tenha um bom ano junto comigo. Concluindo, é possível crer, sim, mas é processo. É como atividade física. Se a tua musculatura está fraca, você precisa ir para a academia.
Se está com pouco fôlego, precisa fazer exercício aeróbico. Se você não está conseguindo levantar mais nenhum livro, precisa começar a levantar peso. E para isso exige muita disciplina. Por isso o texto nos fala, ou propõe que nós nos enchamos aqui de esperança, de coragem, de confiança, que nós tenhamos, portanto, bom ânimo. Profundidade tem a ver com algo que só você pode fazer por você. E nesse ponto, Jesus ensina que a vida é feita de fluxo e refluxo. Por isso ele sobe para orar, porque ele vai buscar do seu Pai a fonte de vida, para que ele possa compartilhar com os discípulos. Maturidade tem a ver com as coisas que nós fazemos junto com as pessoas. Por isso ela é dependente do seu anterior. Igreja é comunidade orgânica. Nós dependemos desse relacionamento e desta vida, de congregar, de estarmos juntos. E você percebe que mesmo que num tempo de impedimento de estarmos juntos, todos juntos, Deus abriu um caminho novo para que possamos seguir confiando no seu amor e no seu poder. Agora, sucesso tem a ver com Deus. Sucesso tem a ver com um toque sobrenatural, poderoso, um milagre que só Deus pode operar. Os discípulos aprenderam essa lição. Deus está no controle de todas as coisas, Ele segue sendo soberano, Ele segue cuidando de cada uma das situações, e não estavam de maneira alguma ali, de maneira alguma eles estavam isentos de passarem pelas tempestades, pelas ondas contrárias. A diferença é que, em algum momento, o Senhor Jesus vem. E quando Ele vem, Ele fortalece a fé desses discípulos. Que o nosso Senhor seja discernido esse novo ano, não apenas percebido. Que você alcance maior intimidade com Deus nesse novo ano. Que você coloque, escreva na tua agenda encontros com o Senhor, intimidade com Ele. Buscar conhecê-lo melhor por meio da sua revelação. E que você desfrute do melhor que Ele tem para você, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora nesse momento. Eu quero te pedir que você incline teu coração. Se você fale com o Senhor agora, com um coração quebrantado. Se você precisar, peça socorro ao Senhor. Mas clame ao Senhor. Você não precisa ficar sozinho, sozinha. A gente se sente, eu me senti muitas vezes sozinho esse ano. Mas você não precisa se sentir sozinho, você pode clamar ao Senhor e saber que Ele está presente, porque é a promessa dEle, em nome de Jesus. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado mais uma vez, porque o Senhor fala conosco, nos dando uma palavra de ânimo, de coragem, mais do que isso, nos ensina como é que a gente discerne isso, como é que a gente vê claramente, Pai, estas coisas. Deus, dependemos de Ti. Somos gratos por tudo que passamos. Como não agradecer? Tua bondade, Senhor, nos acompanhou. Teu amor, Pai, nos guiou. A Tua graça nos sustentou. Mas passamos por períodos difíceis, Senhor. A igreja passou por períodos difíceis. Faz falta estar com as pessoas, Deus. Oh, Deus, o nosso coração ficou apertado. Passamos pelas mazelas, pela angústia. Mas também tivemos momentos de alegria, de sorrisos.
porque a tua bondade nos seguiu. Entramos nesse novo ano, Pai, com um compromisso de te amar ainda mais, de te servir com todo o nosso coração, de te louvar, Pai, a plenos pulmões, e de clamar ao Senhor, Pai, nos momentos de dificuldade. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Tenhamos todos, Pai, um bom ânimo, um bom ano, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor, cante conosco, daqui a pouquinho nós teremos a bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. O sol se apagou, o céu escureceu, o Salvador do mundo entregue foi. Seu corpo sobre a cruz, seu sangue derramou, levando sobre si a nossa dor. Fôlego de adeus, o céu de longe viu, na escuridão ficou o Rei dos Reis. A guerra se travou, as trevas combateu, a morte ele venceu pra sempre. A terra estremeceu, a pedra removeu, a cruz não derrotou o Salvador. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, venceu naquela cruz. Pra sempre a ti a glória, pra sempre a ti todo louvor, pra sempre a ti a honra. Estás, comigo estás. A terra estremeceu, a pedra removeu, a cruz não derrotou o Salvador. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, venceu naquela cruz. Pra sempre a ti a glória, pra sempre a ti todo louvor,
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro já venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro já venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro já venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro já venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro já venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro já venceu. Pra sempre a ti a glória, pra sempre a ti todo louvor, pra sempre a ti a honra. Vivo está, vivo está, pra sempre a ti a glória, pra sempre a ti todo louvor, pra sempre a ti a honra. Vivo está, vivo está. Amém. Essa esperança, a vida que Deus floresceu no seu Filho, enviando o Salvador para nos resgatar. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Por isso nós temos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Mas antes, feliz ano novo, que Deus te abençoe, você e sua família. Passaremos sempre pela vida, confiando sempre no autor e consumador da nossa fé. Com os nossos olhos fitos nele, seguiremos até a pátria celestial. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor, que o seu amor, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, a consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre cada uma das nossas famílias, desde agora e para todos sempre. E todos digam amém. Deus te abençoe. Siga cantando. Única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a dor em meu coração, com meu canto te louvarei. Te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus.
coração. Ó Jesus, és tu, única esperança que anelo ter. Ó Jesus, confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Todo tempo te louvarei, todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana. Graça e paz.